Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade, ao nosso curso de matemática, geometria. Falamos bastante sobre geometria plana, sobre os triângulos, sobre os quadriláteros e muitas coisas aí, teorema de Pitágoras. Fizemos bastante questões. E agora vamos falar sobre geometria espacial, Vamos falar sobre os principais sólidos geométricos. Então, vou falar sobre cada sólido geométrico, algumas questões, outro sólido geométrico, algumas questões, outro sólido, algumas questões. Depois eu vou fazer um apanhado de questões misturando esses três, beleza? Então vamos começar pelo primeiro sólido aqui, que, olha só, cilindros, Então, ó, figuras geométricas espaciais básicas. Então vamos falar, Josmar, sobre as principais figuras espaciais primeiro, tá bom? Aquelas que são básicas também, tá ok? Aquilo que acontece em concurso público, beleza? Então vamos falar sobre as principais, correto? E fazer algumas questões de concurso. Na verdade, a gente vai estar fazendo o que, Josimar? Vai estar juntando tudo aquilo que nós aprendemos na geometria plana, beleza? E juntando tudo isso, nós teremos a nossa geometria espacial. Perfeito? Fala assim, ó, cilindros. Seja Z um plano e nele construiremos um círculo de raio R. Então, nós temos um plano, que é o plano Z, um raio, um círculo de raio R. Coloca R minúsculo. A gente viu que era um círculo já, E tomemos também um segmento de reta AC. Então tá aqui a reta AC, Segmento AC. Que não seja paralela a Z. Então não pode ser paralela a Z, beleza? Não ser paralela, nós sabemos o que é isso, Nós vimos que a posição, ou as posições relativas entre duas retas, retas paralelas, retas coincidentes, retas concorrentes. Nós vimos isso aqui já. Então é o seguinte, ele falou o seguinte para eles, eu vou pegar um plano Z, tá aqui o plano Z, Nós vimos o que é um plano, lembra lá? Os conceitos primitivos. Lembra, gente? Então tudo é uma consequência daquilo que nós já estudamos, Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, o plano Z. No plano existem infinitos pontos e infinitas retas, Já foi visto isso em geometria básica, geometria plana. Então é o seguinte, nós temos aqui um plano Z. Nesse plano Z nós vamos fazer um círculo de raio R, correto? Aí vamos pegar um segmento de reta AC que não seja paralelo, não pode ser paralelo ao quê? Ao plano Z. E nem esteja contínuo neste plano Z também. Então, esse segmento de reta ele não vai estar paralelo e nem também está contido no plano Z, correto? Um cilindro circular, aí vem aqui, ó, um cilindro circular é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a C, com extremidade no círculo. Na verdade, esse segmento aqui, ó, Esse segmento aqui, ó, ele tinha que pegar bem aqui assim, ó, tá bom? Então, eu vou aumentar um pouquinho mais esse círculo aqui assim. Aí eu vou pegar aqui todos os segmentos e colocar, ó, girando, com extremidades aqui, ó, na circunferência. Então, teremos o seguinte. Ó, um cilindro é uma superfície no espaço R3. Por que R3, Josimar? Porque isso agora são 3 dimensões, Lá na geometria plana eram 2 dimensões, comprimento e largura. Aqui nós agora vai ser um comprimento, uma largura e uma altura. Então vai ser algo tridimensional, Mas se pode considerar o cilindro como região sólida contida dentro do cilindro. Quando nos referimos ao cilindro como um sólido, será escrito dentro de aspas, isto é, cilindro, entre aspas. E quando for a superfície, simplesmente escreveremos cilindro, tá ok? Então, se for um cilindro, um sólido tridimensional, nós iremos colocar, entre aspas. Se for de forma só superfície, mesmo que a gente pode pegar e fazer o quê? A gente pode fazer a planificação do cilindro. A gente pode, é como se a gente desmontasse ele e ficasse num plano. Ah, vou fazer as dobraduras, volta a ser tridimensional.
A reta que contém o segmento AC é denominada geratriz. E a curva que fica no plano é a diretriz. Com relação da inclinação do segmento AC em relação ao plano, o cilindro será chamado reto ou oblíquo, iremos falar sobre isso, respectivamente se o segmento AC for perpendicular ou oblíquo ao plano que contém a curva diretriz. Vamos lá para você entender melhor. Olha só aqui, para você entender melhor é o seguinte. Nós temos aqui, é como nós tivéssemos o plano Z, né, aqui embaixo. Pegamos e fizemos o círculo de raio R. O círculo de raio R. Aqui, ó, nós temos, é como foi aquele segmento, né? Que no caso aqui, ó, nós temos aqui, ó, o segmento H. Só que, Josimar, naquela, ó, por exemplo, aqui, ó, esse segmento AC, ele pode ser perpendicular. Perpendicular é o quê? 90 graus com a base, ou seja, ele pode ser perpendicular ao plano C, ou ele pode ser oblíquo, como foi falado aqui, ó. Com relação à inclinação do segmento AC em relação ao plano, então em relação ao plano, Josimar, o segmento AC, esse segmento AC será chamado, o cilindro será chamado reto ou oblíquo. Então, dependendo desse segmento, se ele for perpendicular, né, perpendicular ao plano, então nós vamos girar e nós teremos um cilindro reto. Porque se esse segmento AC, que será chamado geratriz daqui a pouco, se esse segmento AC ele for perpendicular, se ele fizer 90 graus com a base, nós teremos um cilindro reto. Mas se esse segmento AC, Josimar, não estiver assim, mas estiver inclinadinho, por exemplo, para cá ou para lá, não é isso? O que é que vai acontecer? Oblíquo. Ou seja, nós teremos um cilindro oblíquo. Por quê? O plano que contém o segmento será perpendicular ou oblíquo ao plano que contém a curva diretriz. Então, olha só aqui explicando melhor. Segmento AC, segmento AC. Se esse meu segmento AC, ele vai girar ao redor aqui, ó, da diretriz, como se fosse a circunferência, né? O perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência. Agora, se essa geratriz aqui, que é aquele AC que nós vimos, for perpendicular, né, ó, perpendicular à base, nós teremos um cilindro reto. Se aquele segmento AC, que será a geratriz, for oblíquo aqui, nós teremos um cilindro oblíquo. Mas, Josimar, a altura, nós já vimos isso lá na geometria plana. Aqui é a altura. A altura é uma coisa, geratriz é outra. Pode haver uma coincidência? Pode. Quando vai ter uma coincidência? Se o meu cilindro for um cilindro reto. Por quê, Josimar? Se o meu cilindro for um cilindro reto, a altura será a própria geratriz. Porque a altura sempre é perpendicular à base. Então, a altura, nesse caso aqui, ó, eu vou ter o AC, aquele nosso AC, geratriz é a altura. Mas, se aquela minha geratriz, né, AC, Josimar, não é perpendicular, ó, à base, não tem um ângulo de 90 graus. Então, a geratriz é uma coisa, a altura é outra. Porque a altura desse cilindro não confunda a altura com geratriz. Por quê, Josimar? Porque a altura é sempre 90, é sempre perpendicular à base. A altura é sempre perpendicular à base. Aqui eu tenho a geratriz, aqui eu tenho a geratriz. Né? E aqui nós temos a diretriz, que é toda esse aqui. Ó. Quando eu pego essa geratriz e vou fazendo em volta, então, ó, beleza? Vamos continuar aqui. Elementos geométricos em um cilindro. Vamos lá, então. O que é importante de identificar em um cilindro, Josimar?
Em um cilindro podemos identificar vários elementos, né? Vamos aqui para que é melhor. Isso, que é melhor para você ler. Em um cilindro podemos identificar vários elementos, né? Conforme descritos a seguir. Base, a base, né? É a região plana contendo a curva diretriz, que é aquele círculo, e todo o seu interior. O cilindro possui duas bases, não é isso? Ó, duas bases, aqui ó, a base em cima e a base de baixo, correto? Independente se é oblíquo ou se é reto. Temos duas bases. O que mais? Temos o eixo, né? Segmento de reta que liga os centros das bases do cilindro. Então nós temos esse eixo aqui, ó. Voltando lá para você verificar, ó. Aqui está o eixo, ó. Ó, eixo. Que vai ligar o centro das duas bases, né? Que é o centro da circunferência de cima com o centro da circunferência de baixo. Tá aqui também, ó. Da de cima com a de baixo. Vai ligar, ó. Beleza? O que mais que é importante? Altura. Opa, não posso esquecer, Osmar. A altura de um cilindro é a distância entre os dois planos paralelos que contêm as bases do cilindro. É isso mesmo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma base, outra base. Uma base, outra base. Quando ele fala que é a distância tem que ser 90 lá, 90 cá. Então, por isso, ó, que a altura vai ser 90 graus. É a distância entre as duas bases. É a distância entre as duas bases. A distância entre dois pontos, sempre vai ser o quê? Perpendicular aí e perpendicular aqui. É isso, ó. 90 graus aí, 90 graus aqui. Então, essa é a distância. Ah, a distância desse ponto daquele lá. Não, a distância 90 graus. Dessa parede para a próxima parede, qual a distância, Osmar? Tem que ser perpendicular a essa parede. Tem que ser perpendicular àquela parede. Então, eu vou ter um segmento, né, que forma 90 graus lá e 90 graus aqui. A mesma coisa é a nossa altura. A altura tem que ser 90 aqui. E se você colocar aqui, ó, se você, né, projetar aqui, ó, dá 90 também. A altura, 90 graus aqui. A altura também aqui, ó, 90 graus. Belezinha? Vou continuar. Então, olha só. Superfície lateral. O que é a superfície lateral? Conjunto de todos os pontos do espaço que não estejam nas bases, obtidos pelo deslocamento paralelo da geratriz, sempre apoiada sobre a curva geratriz. Então, na verdade, é quando você pega o seguinte aqui, ó. Você vai pegar essa geratriz aqui, ó. Né, que nem sobre comigo. Pegou a geratriz. E você vai pegando, para eu saber quem é a lateral, ó. Você vai, ó. Na curva geratriz. Vai girando, 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 ó. Em cima da curva geratriz. Então, ou seja, é como se fosse aqui, ó. Vou pegando aqui, ó. Ó. Então vai como se fosse girando lá atrás, ó. E vem, ó. Né, ó. É isso aqui, na verdade, né? Aqui nós temos a nossa lateral do cilindro. As bases não contam. Então, a área lateral é só a parte lateral mesmo. Tanto aqui, quanto aqui também, ó. Perfeito? Vamos lá. Então, o conjunto de todos os pontos do espaço que não estejam nas bases, obtidos pelo deslocamento paralelo da geratriz, sempre apoiada sobre a curva diretriz. Superfície total. Quem vai ser a superfície total do cilindro, Josmar? Nós vimos as bases, nós vimos a lateral, vimos a geratriz, vimos a diretriz, vimos o que é o eixo. Agora, o que é a superfície total? Nessa superfície total, nada mais é que o conjunto de todos os pontos da superfície lateral reunidos com os pontos das bases do cilindro. Então, vai ser a área lateral mais as duas áreas da onde? Da base. A base em cima e a base embaixo, que são dois círculos,
Não é isso? Então tem a base em cima, tem a base embaixo, são os dois círculos, né? E mais a lateral, beleza? Área lateral, né? Medida da superfície lateral do cilindro, já vimos. Área total, acabei de falar para você. Secção meridiana de um cilindro. O que é a secção meridiana de um cilindro? É a região poligonal obtida pela interseção de um plano vertical que passa pelo centro do cilindro com o cilindro. Daqui a pouco a gente vai ver que, na verdade, essa secção meridiana de um cilindro é o que? Vamos lá. É a região poligonal obtida pela interseção de um plano vertical que passa pelo centro do cilindro com o cilindro. Então é o seguinte, é como se fosse assim, ó, vem cá comigo, rapidão. Eu tenho um cilindro, né? E eu vou fazer aqui uma secção, é como se eu passasse um plano, ó, correto? Um plano cortando esse cilindro, correto? Então, ó, é uma região poligonal, então é uma região como se fosse um polígono, obtido pela interseção do plano vertical, então eu tenho um plano aqui, ó, vertical, que passa pelo centro do cilindro com o cilindro. Então, ou seja, eu posso ter várias, né, polígonos que vão cortando essa figura. Deixa eu ver isso mais na frente um pouquinho, belezinha? Vamos continuar aqui, ó. Classificação, né? Como é que nós podemos classificar os cilindros? Isso é importante por quê, Josimar? Porque muitas vezes na questão, dado um cilindro circular oblíquo, dado um cilindro circular reto, um cilindro equilátero, então, pela classificação, você já começa a interpretar, você começa a visualizar como é que é esse cilindro, beleza? Nesse primeiro momento aqui, somente nomes, nomenclaturas, né, tipos, explicando. Daqui a pouquinho vem as questões de concurso. Então, olha só, a classificação, então, cilindro circular oblíquo. Apresenta as geratrizes oblíquas em relação aos planos das bases. Já vimos, né? Inclinado. Cilindro circular reto. As geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. Esse tipo de cilindro é também chamado cilindro de revolução, pois é gerado pela rotação de um retângulo. Beleza? E o cilindro equilátero é um cilindro de revolução cuja secção meridiana é um quadrado. Então vem cá comigo, mais ou menos assim, ó. Eu posso pegar... Eu tenho um cilindro oblíquo primeiro, né? Eu pego como fosse uma figura e vou inclinando e, ó, como se fosse girando aqui, não é isso, ó? Então, eu tenho um cilindro oblíquo. A geratriz está aqui, ó. Não é perpendicular à base. Um cilindro circular reto, as geratrizes, elas já são perpendiculares à base. Também chamado o quê? Cilindro de revolução. Por quê? É como se eu pegasse um retângulo. Eu pego um retângulo, né? E começo a girar ele, ó. No próprio eixo dele, ó. Pego no meio aqui e começo a girar um retângulo. O que é que eu vou gerar ali, Josmar? Se você pegar um retângulo e começar a girar ele, no próprio eixo dele aqui, ó, você vai gerar o quê? Um cilindro. Beleza? E o cilindro equilátero é quando? É quando, na verdade, ó, lá embaixo, ó, é quando essa secção meridiana é o quê? É um quadrado, correto? Então, se for um retângulo, beleza? Eu posso chamar o quê? Cilindro de revolução, cilindro circular reto. Agora, se essa secção meridiana, né, for um quadrado, eu posso chamar de cilindro equilátero. Volume de um cilindro, né? Vamos lá. Cruzmar aqui é o volume, né? Em um cilindro, o volume é dado pelo produto da área da base pela altura. Então vem cá comigo, gente. Quando se fala em volume, nós já falamos sobre perímetros, falamos sobre áreas, não é isso? Na geometria plana. Onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar, na verdade, no volume. O que é o volume, na verdade, Mar? Volume é o quê? Volume eu posso pensar o seguinte, ó, esse espaço aqui, ó, ocupado, isso é volume. Beleza? Então, quando eu falo volume, é o quê? É o espaço ocupado. Então, para eu calcular o volume, você fala assim, quanto é que é o volume daquela sala, daquela caixa d'água, né? Se é um prisma, por exemplo. Aí você fala assim, é só você multiplicar
comprimento, largura e altura. Você multiplica as 3 dimensões. Beleza, não está errado não, está certíssimo. Mas eu quero o seguinte de você. Quando se falar em volume, pensa assim, ó, porque vai ser utilizado no cilindro, vai ser utilizado no prisma, paralelepípedo, vai ser utilizado no cone, na pirâmide, em qualquer um deles. Então, o que é o volume para mim, Josimar? O volume vai ser o seguinte, você vai pensar assim, volume vai ser a área da base vezes a minha altura. Por isso que se eu tenho, por exemplo, uma sala, né, que é um paralelepípedo, ou um prisma retangular, tanto faz, um cubo também serve, né? Você pega comprimento vezes largura vezes altura. Quando você pega comprimento vezes largura, ali já é o quê? A área da base. Né? Ó, comprimento vezes largura já é a área da base. Vezes altura. Então, eu posso falar o seguinte, que quando se falar em volume para mim, eu vou pensar como, Josimar? Área da base vezes a altura. Vem cá comigo. Aí temos o seguinte. Então, o volume do cilindro vai ser quem? A área da base vezes a altura. Não confunda essa altura com a geratriz, né? Não confunda. Se for um cilindro de revolução, aí tudo bem. Que a rotação, né, daquele retângulo, daquele quadrado, tudo bem. Se for um cilindro reto, tudo bem. A geratriz coincide com a altura. Mas prestar atenção, né? Se o cilindro for oblíquo, não confunda. A altura tem que ser perpendicular à base. Então, nós temos que a área da base. Mas quem é a base, Josimar? A base é um círculo. Tá até aqui já, ó, né? A base, ó, é um círculo. Ó. Se a base é um círculo de raio R, então, ó, a área da base, nós já vimos. Qual era do círculo? πr ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura. Nós temos o que, Josimar? O volume. Beleza? Então, o volume de um cilindro, para guardar isso aqui agora, né? O volume de um cilindro é o quê? É a área da base, só que a base é um círculo. E se a base é um círculo, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Beleza? Então, aí nós temos o volume do cilindro. Área lateral e área total de um cilindro reto. Em um cilindro circular reto, a área lateral é dada por razão, né? Onde eu tenho 2π vezes r vezes a altura. Onde r é o raio da base, não é isso? E h é a altura do cilindro. Na verdade, eu posso falar o seguinte, para melhorar aqui, ó, canetinha preta, é 2π, né? Tá um pzinho aqui, mas eu vou colocar π para ficar melhor. Por que 2π, Josimar? Porque eu vou ter o seguinte, ó, é como se tivesse um cilindro, ó, o cilindro tá aqui, correto? Aí você vem aqui, ó, que tem um cilindro, né? Cilindro reto. Aí você vem aqui, corta e você abre. Quando você abre essa figura aqui, ó, como se eu pensa tipo uma lata, né? Eu corto aqui, ó, e eu vou abrir essa lata. Quando eu abrir, vai formar isso aqui, ó. A planificação é isso aqui, ó. Essa é a planificação. E a lateral, na verdade, ó. Onde nós temos aqui, na verdade, a altura, porque a altura está aqui, ó, é um cilindro reto. E essa diretriz, na verdade, ó, tá aqui, ó. Quem é esse aqui, Josimar? É uma circunferência. Então, essa circunferência, ela tá aqui, ó. 2πr. Não é isso? Então, nós formamos um retângulo, não é isso? Ó, aqui não é um retângulo? É um retângulo. E qual é a área do retângulo?
base, 2πr, vezes a altura, h. Então, eu posso falar que a área lateral é 2π vezes o raio vezes a altura. Beleza? Correto? Então, a área lateral do cilindro, tá aqui a lateral, ó, amarelinho tô marcando aqui, ó, a lateral, 2πr, porque você fez o que aqui, ó? Eu peguei essa circunferência aqui, ó, que corresponde a 2πr, né? Esse não é o perímetro do círculo aqui, ó, 2πr, cortei e abri. Então, esse vermelhinho aqui, 2πr, é isso aqui, ó, 2πr vezes a altura que está aqui. Coloquei tipo uma planificação em dois planos, né, comprimento, né, e altura, virou um retângulo. Então, eu posso falar que a área lateral, 2πr vezes a altura, área lateral. Agora eu tenho, ó, a área total, vamos comigo. Quem seria a área total, Josimar? Então, a área total, além da área lateral, eu teria o quê? A área das duas bases, não é isso? Então, eu vou ter como se tivesse aqui, ó, a base superior e a base inferior. Então, se eu quero a área total, eu tenho que pegar a área de cima. Qual a área do círculo? πr ao quadrado. Qual a área do círculo? πr ao quadrado. Então, se eu quiser, por exemplo, a área total vai ser o quê? A área lateral, estamos falando só sobre o cilindro, beleza, gente? Cilindro, pode ser cilindro reto, pode ser oblíquo, temos a geratriz, temos a diretriz, temos o eixo que liga os dois, né? As duas bases, que estão nos dois planos. A distância, a altura, tem que ser perpendicular, perfeito? O volume, que é importantíssimo. Volume, eu penso o quê, Josimar? Volume é espaço ocupado, não é isso? É o espaço que está se ocupando, isso é volume. E o que é o volume? Área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, Josimar. E esse eu tenho um cilindro, né? Falei sobre o volume. A área lateral, vimos que a gente consegue formar um retângulo. Então, a área lateral é o quê? A lateral, 2πr vezes a altura. Mas, Josimar, eu tenho uma base em cima e outra base embaixo. Beleza. Então, se eu quero a área total, é a soma da área lateral com o dobro da área da base. Porque essas duas bases são idênticas. Beleza? São idênticas. Vamos lá comigo? Exercícios. Belezinha? Vamos fazer o seguinte. Como falta apenas um minutinho, a gente vai finalizar aqui. E assim, ó, Josimar, eu sei que fica um pouco de informação, mas essa é a ideia mesmo. Vamos fazer o que agora? Como eu prometi para vocês, Josimar, vamos falar sobre cada sólido. Vamos falar de novo sobre a área, tocar no volume, quais são as partes desse sólido, né? Como é que ele é formado, qual a planificação. O que é a planificação? É quando eu pego uma figura tridimensional e coloco ela numa bidimensional. Na verdade, é como se eu pegasse esse cilindro, pegasse uma tesoura, corta a tesoura, pá, abri, pá, colei no papel, na cartolina. Pronto. Eu fiz a sua planificação. Josimar, de escola, faz as dobraduras, tá. Agora virou o que? Um sólido geométrico tridimensional. Então, a gente vai treinar, nesse primeiro momento, tudo sobre o cilindro, exercício. Josimar, fiquei craque no cilindro. Opa, vamos pro prisma agora? Prisma. Mas fiquei craque no prisma. Opa, então agora pro cone. Mas vamos misturar tudo um pouquinho? Vamos misturar tudo um pouquinho. Então daqui a pouquinho a gente continua com nossos sólidos geométricos aqui em geometria.